Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast direto do Expo Favela. Estou recebendo duas mulheres maravilhosas aqui comigo. A Nega Jaque, que é uma empreendedora social, artista aqui do Partenon, e a Karen do Impulsiona lá da Restinga. Meninas, sejam muito bem-vindos, o podcast é de vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, desafios da periferia, a mulher no toque do dia a dia e como desenvolver as comunidades. Jaque, seja muito bem-vinda, dá um oi aí pro pessoal. Olha aqui pro teu lateral se tu quiser. Aê, salve, tá? Salve. Muito obrigada, Xandão, Karen também, todo mundo aqui do podcast, tamo junto aí. Valeu, Karen. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Xandão. Obrigada, Jaque, por poder compartilhar contigo desse momento. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Xandão. Então, gente, o Expo Favela ele vem muito para falar que a favela tem uma potência enorme, né? Sim. O Celso tem essa palavra com ele, dizendo que favela não é carência, a favela é potência. Mas eu queria escutar um pouquinho. Jaque, tu hoje tá como empreendedora social, tá lançando um livro. Como é que tá sendo essa experiência? Como é que foi essa caminhada até aqui? Conta um pouquinho para nós. Sim. Então eu começo como artista trabalhando só no território. Isso é muito interessante porque a gente não via o que acontecia na cidade, era só Partenon, todos os festivais, os shows que a gente fazia era no Partenon. Quando eu começo carreira solo, em 2015, eu acesso as batalhas de rua, as batalhas de rima, e a partir daí eu começo a criar um trabalho como prêmio de uma batalha que eu venci, a gravar meu primeiro disco e a acessar realmente a cidade. E pelo corre mesmo, foi necessário entender de produção, de movimentação e de engajamento comunitário para poder ter eventos para a cultura hip hop pro rap. Então, eu faço eventos hoje, produzo muita coisa, porque é consequência de um trabalho para poder se colocar na cena. Olha só o quanto é louco, né? Aprender sobre produção. E aí eu trabalho hoje como artista, como coordenadora de um espaço cultural. E aí, assim, uma coisa puxa a outra, que sendo produtora cultural, preciso de um lugar na periferia para produzir cultura, né? Para poder promover o acesso à cultura de quem nunca teve como eu, que foi necessário sair da quebrada para poder ter acesso à cidade e outras culturas, né? Então, corre é isso aí. É fazer esse movimento, essa oxigenação de diversidade dessa cultura transversal que tem na cidade de Porto Alegre, que é tão bonita, então tá aí para todo mundo ver. Expo Favela é uma vitrine para isso. Dali. Karen, a gente tá falando um pouquinho da Jaque, que hoje é de Porto Alegre, mas é aqui do Partenon. O prefeito sempre tem o costume de dizer que Porto Alegre vai das ilhas, a Restinga. Isso mesmo. Né? E como é que tá as coisas lá na Restinga? Como é que é essa história do Impulsiona? O Impulsiona surgiu, deixa eu colocar mais pra frente. Na verdade, assim, eu costumo falar sobre isso, sobre o meu sonho de transformar a vida das pessoas. Eu comecei, esqueci de trazer as balas para vocês. Eu fui convidada para dar uma palestra em 2019, no Cine Municipal de Porto Alegre, acerca de racismo estrutural, institucional, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E a partir daí eu comecei a pesquisar alguns cases de mulheres negras que fazem um movimento, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. E vendo esses movimentos, eu já participava de 2 movimentos aqui em Porto Alegre, um exclusivamente de empreendedorismo feminino e o outro de afroempreendedorismo. E eu pensei, nossa, eu, Karen, já sofri tanto preconceito, eu já fui tão excluída. Por que eu não crio um movimento onde todos pudessem estar, mulheres, homens, LGBTQIA+, negros, não negros, enfim, todas as tribos se unissem e pudessem sim falar sobre o negócio, porque tá todo mundo, é aquela questão da quebrada, tá todo mundo no mesmo corre. Então, assim, por que não olhar exclusivamente para as mulheres, para os pretos? Não, eu tendo todas as questões, as minhas questões de mulher, preta da periferia, mãe solo. Mas eu quis trazer todo mundo. E nessa levada, hoje nós somos quase 300 empreendedores em 6 grupos do WhatsApp do Impulsiona. E fazemos ações hoje não somente aqui em Porto Alegre, todas as periferias, nós temos gente que, né, pessoal da Restinga às Ilhas, nós temos empreendedores no Impulsiona. E hoje nós já alcançamos. Eu fico muito orgulhosa, inclusive quero que tu vá lá no nosso stand para ver as nossas áreas de abrangência. Nós temos empreendedores Sapiranga, Sapucaia, Novo Hamburgo, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Pelotas e Gramado. Que genial. Tá genial. Estadual, hein? Eu acho que tá bombando. Tá. Já que me conta um pouquinho do espaço cultural ali, porque eu sei que o espaço cultural ele tem uma pegada que ele ajuda muitas vezes a mãe a ir trabalhar, desenvolver, que é uma coisa que só o empreendedorismo social consegue, né? Isso, não tem outra alternativa. É verdade. Então, o Galpão Cultural é uma iniciativa, na verdade a gente fazia muitas ações e acabou que a gente ficou juntando muito material. Da caixa de som era material de grafite,
E aí a minha mãe, que era faxineira, né? Minha mãe já faleceu, comprou um terreninho, que assim, ó, a área verde é o Brasil inteiro, né? Aqui no morro. E eu disse, ó, o terreno tá ali, construam. Arrecadamos com os amigos, com apoiadores e construímos o Galpão Cultural, mas a partir da Lei Aldir Blanc durante a pandemia. Então o galpão foi construído, estava todo mundo desesperado, a cultura parou. Sim, a cultura parou, mas a gente juntou força, se impulsionou para poder criar um centro cultural. E assim, ao longo da caminhada, é uma casa de hip hop que promove conhecimento e desenvolve com as crianças todos os elementos, mas a gente sentiu a necessidade também de fortalecer as famílias. Que não adianta, a criança não vai aprender a grafitar se ela está passando fome. Então a gente faz campanhas de alimentação, campanhas de gás. A gente fez agora há pouco tempo uma baita de uma campanha de gás. Porque é isso, gente. A criança periférica, o adolescente periférico, ele é total. Eu não posso estar trabalhando só, ensinar ele a fazer um passo de dança, se ele não consegue se aguentar em pé. Isso tem mesmo. Muitas coisas por trás daquilo ali. Então, é o atendimento prioritário. O Galpão hoje ele está com espaço fortalecido, tem oficinas. E a gente anda levando os grupos de educadores para outras cidades. Por exemplo, Novo Hamburgo, Canoas, para fazer as mesmas ações que tem no Galpão. Então a gente queria tanto o espaço físico, agora o espaço físico tomou uma proporção que a gente leva os grupos para fazerem atividades fora. Sabe que eu recebi aqui o Renê Silva, que é o Voz da Comunidade, conversei com ele ontem aqui, e ele falou sobre uma coisa muito legal, e as duas estão a acreditar. A crença de poder fazer a diferença. Com certeza. De como a gente pode fazer a diferença, porque ele mesmo contou a história dele, falou que o seguinte, ele começou com um jornalzinho, o jornalzinho rendeu para ele uma bolsa na escola particular, do complexo, e daí dali ele conseguiu fazer o Voz da Cidade, o Voz da Comunidade, até chegar ao ponto de ele virar a referência, né, quando aconteceu aquela invasão no Complexo do Alemão. Mas vê que vocês têm uma pauta muito parecida, né, Karen? Então, ao mesmo tempo que tu tá incentivando o empreendedorismo, e espaços como o da Jaque permitem que as mulheres façam isso. Me fala um pouco dessa relação das mulheres, de como conseguir sair de casa, deixar filho, porque isso é um negócio que a gente vê todo dia e muita gente não tem noção de como é. Com certeza. Não, inclusive, eu quero pontuar uma questão aqui, mas eu acho que isso é muito dessa questão de mulher preta da periferia. Algo que impulsiona também tem um lado social muito forte. E de que forma nós fazemos? Doação de cesta básica, gás, roupas, calçados, porque nós entendemos também da mesma forma. Não adianta nós falarmos sobre empreendedorismo com a barriga vazia. Nossa, não tem como. Não existe isso. Né? Então o nosso trabalho é muito, ao mesmo tempo que nós estamos, na verdade nós duas somos empreendedoras, né? Cada uma do seu segmento, mas nós somos empreendedoras. Mas a nossa pegada de mobilizar, de acreditar, de fazer com que as pessoas da periferia acreditem no seu potencial é a mesma. É a mesma, né? O nosso olhar para o macro, para todas as pessoas. No Impulsiona, nós temos também parceiros com rede de escola de educação infantil. Meu olhar, eu sou contadora de profissão e eu tenho clientes também que são do terceiro setor. A pegada da Restinga é essa, o terceiro setor lá é fervilha. Então nós também temos esse trabalho, eu inclusive faço trabalhos nas creches, nós falamos sobre educação financeira nas escolinhas, porque é importante para essas crianças elas entenderem, não interessa se elas são pobres. E justamente por serem pobres da periferia, elas precisam de educação financeira. Então nós fazemos esse trabalho também aí, com as crianças na periferia, e também indicamos às mães essa questão, né, das escolas que a prefeitura disponibiliza, né, a gratuidade. Nós também fazemos essas indicações para as crianças poderem estar na escola, enquanto as mães também fazem as formações lá conosco. E outra questão, o Impulsiona tem 2 hubs, eu preciso falar sobre isso, 2 hubs na Restinga. Primeiro coworking social da Restinga foi criado em março de 2020, o coworking do Impulsiona, março de 2020, nós temos lá um hub, inclusive tem uma salinha, uma biblioteca social, onde as crianças podem ficar lá, lendo, tem livros infantis, as crianças podem ficar lá lendo, brincando, enquanto as mães estão lá conosco, aprendendo sobre empreendedorismo. E temos lá no Centro Vida Humanístico, sala 654, todo aquele complexo do Centro Humanístico, para desenvolver atividades também, para as mulheres e para as crianças. Pô, que genial. Já que eu li um pouquinho do teu livro na mão do prefeito ontem. Olha isso. Rapidinho, assim, dei uma olhadinha. Me chamou a atenção, assim, o subtítulo do livro, né? Me conta o porquê tu usou, assim, o título é Linhas de Cura. Sim. Mas o subtítulo é Ensaio sobre o Rap. Deixa eu ver aqui que eu não... Tá aqui, eu trouxe o livro olha aqui. Ele não tá nem aberto esse daí, olha, tá aí o livro. Ensaio sobre o Rap, Negritudes e outras formas de existir. Olha aí, pessoal.
Tá aí o livro. A gente vai ter uma festa oficial na Feira do Livro de Porto Alegre, mas a gente está em processo de pré-venda, em parceria com a Libretos, enfim. Uma baita impulsionadora de artistas e autores periféricos. Esse título é o seguinte, a gente tem dentro da religião de matriz africana vários processos de linha de cura. Mas eu falo da palavra, né? A linha de cada palavra, quando a gente constrói um rap ou constrói uma poesia, são linhas. E os ensaios, eles veem isso, né? A gente tem ensaio tanto na escrita acadêmica, hoje formada aí como mestra também na Universidade Federal, mas tem ensaio no rap, né? O quanto essas palavras, elas têm uma dicotomia que nos possibilitam refletir sobre a nossa vida. E as várias formas de existir, porque não é só isso. Eu não sou só rap, eu não sou só negritude, sou uma mulher, eu sou uma pessoa acadêmica, sou pesquisadora, coordenadora. Então, assim, quantas formas de existir a gente pode ter? Né? E todas são válidas. E a gente tem um questionamento muito no Morro da Cruz, que não é vergonha, mas as pessoas não precisam ser só empregadas domésticas e lixeiros. Então, quais as formas de existir que essas crianças que a gente encontra, né, Karen, podem ser? Então, um galpão, o espaço, né, do Impulsiona, são possibilidades de vida. Eu ter um livro, eu possibilito que outro adolescente, outro adulto escreva também. Então, essas formas de existir, acho que é um impulsionamento também. Formas de existir. Não, e não só... Muito bom. O livro também apodera, né? Muito. Se tu escreveu, quantas... Olha a oportunidade de outras crianças sonharem, eu também posso. Isso é muito importante. Isso aí, é um exercício, porque eu começo também um glossário de muitas palavras que o hip hop criou, que as pessoas não sabem nem o que é. Nem de onde que veio. Na verdade, eu digo eu começo porque não é meu, né? O glossário é da cultura hip hop, que tá fazendo 50 anos no mundo, e a gente tá comemorando. Porto Alegre da aula de política pública, de pensar em lei de cultura hip hop nacional. E a gente eu inicio o glossário, e aí eu até falei com o Trampo, que é nosso, né, uma das nossas referências, pra galera continuar aí, que tem que continuar esse vocabulário. Sem dúvida. Karen, como é que é essa cultura lá na Restinga? Porque eu conheço muito a parte empresarial, mas eu assumo que da parte cultural eu conheço mais aqui do meu cantinho. Porque afinal eu também sou um filho da Zona Leste, né? Certo. Então, como é que é isso lá na Restinga? Como é que é essa pegada da cultura hip hop, a cultura da capoeira, que eu sei que teve um período muito forte lá também, através do esporte. Conta um pouquinho de como é isso lá na comunidade. Por quê? Porque são cidades diferentes de uma cidade, dentro de uma cidade. Então, nos conta um pouco da realidade lá. Eu sou suspeita para falar daquela comunidade que eu amo. A cultura da Restinga é pulsante. Inclusive, com certeza deve conhecer o Juquinha, meu parceirão. Então, assim, ó. E agora, aproveitando, fazendo um recorte especial para a Semana da Restinga, onde todas as tribos se encontram. A Semana da Restinga é uma semana cultural cheia de todo, onde tradicionalismo, hip hop, samba, todos estão. Então, assim, é muito importante. E é importante falar, porque eu sempre vou para o caminho do empreendedorismo, e nós fazemos também capacitações na Semana da Restinga para pontuar essa questão. Se fala tanto em cultura, mas não muitos dos nossos artistas, e quantos artistas nós temos, né, Negra Jaque? Não se veem como empreendedores. Então nós fazemos esse trabalho. Nós sabemos, sim, existem, segundo dados do Sebrae, porque eu gosto de dados estatísticos, nós temos 4.000 MEIs na Restinga. Então é muita gente. A cultura fervilha lá. Ah, que genial. Meninas, a gente vai se encaminhando para o encerramento. Foi um papo rápido aqui. A gente já sabe como é que é podcast. Não, e podcast mais de 15 minutos não dá. Não. Né? Hoje em dia, no mundo digital... A gente tem 15 segundos para convencer alguém que tu é interessante, imagina. Tem a vida em 15 segundos, em 15 minutos aqui, Xana. Aqui nós tivemos 3 minutos para convencer. Tu viu? Não, e Karen, eu vou te dizer o seguinte. Comecei com a Nega Jaque, com a Karen, e termino agora com a contadora Karen e com a mestre Jaqueline. Tá, né? Certo. Então, meninas, recado final para quem tá nos escutando, quem tá nos ouvindo. O que vocês querem falar sobre isso? Como acreditar e mudar a vida da sua comunidade? Mostra um pouquinho da essência da Expo Favela. Pega aqui essa lateral. Isso aí. Pode começar, Karen. Pode começar. Eu comecei as 11. A frase que eu tenho como lema de vida. Inclusive, eu vou trazer uma bala de café aqui e vou te contar o motivo pelo qual essa frase é meu lema. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe sempre grande. Favela é potência. É sobre isso. Isso aí, já sobrou pra mim bem rápido depois disso, né? Então, acho que acredito que a gente precisa acreditar muito no nosso axé. Acho que isso é fundamental. Acredita na tua ideia. Muitos vão falar que tu é doido, que tá fazendo coisa errada, que não vai dar certo, mas não importa. Acreditar no teu axé e fortalecer a rede de pessoas que acreditam nesse mesmo axé.
né? Que a rede é muito importante. Hoje eu já arrumei mais uma parceira, porque no Com final certeza. do mês, 22, 23, 24, a gente também vai estar na Restinga com o Congresso Popular de Educação para a Cidadania. Convidar todos que estão aí também. Vamos se conectar, seja através da literatura, da música, do empreendedorismo, e vamos que vamos. Meninas, muito obrigado pela Obrigada, aula. Xandão. Muito obrigado pela crença, muito obrigado pela convivência. E vamos lá. Gente, fechamos mais um podcast aqui com essas maravilhosas convidadas. Continue nos acompanhando nas nossas redes.